Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, como eu tinha conversado com vocês ontem, deixo hoje esta aula gravada, tá? Eu estou lá na Santa Casa, no curso de capelania, mas também unido com vocês aqui em oração, unido com vocês de coração, e para a gente não perder também a continuação do estudo bíblico. Nós queremos, nesse panorama bíblico, nesse entendimento geral da Sagrada Escritura, tá? Vamos rezar uma Ave Maria e depois gostaria de conversar um pouquinho com vocês assim, sobre questões gerais da criação da Sagrada Escritura, para que amanhã a gente possa aprofundar ainda mais no conteúdo desses livros. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, nós já conversamos sobre vários livros da Sagrada Escritura. Eu queria rever com vocês, porque com muitos de vocês vamos rever esse tema. Rever com vocês um tema de uma introdução sobre as questões gerais dos livros, da constituição da Sagrada Escritura, dos 73 livros que fazem parte do cânon católico, e de como esses livros chegaram até nós, tá? Hoje, ao mesmo tempo que eu vou falando, também vou compartilhando com vocês os slides, tá bom? Hoje, qualquer pessoa tem acesso ao livro mais famoso do mundo, né? A Bíblia Sagrada, ou a Sagrada Escritura. Ela já foi traduzida para todas as línguas, aproximadamente 1685 idiomas. A Bíblia foi escrita parte por parte em diversas etapas. Começou a ser escrita mais ou menos no ano 1250 a.C., nos tempos de Moisés, tá? No tempo em que Moisés tirou o povo de Deus do Egito. Então, é nesse tempo que a Sagrada Escritura começou a ser escrita, no tempo em que Moisés passou aqueles 40 anos de deserto, tá? Moisés teve 3 etapas na vida dele. 40 anos ele foi criado como um filho de Faraó. 40 anos ele passou fugindo no deserto, tá? Fugindo dos egípcios. Depois, aos 80 anos de idade, Deus aparece a ele no Monte Sinai, e ele então volta para o Egito para libertar o povo. E depois que o povo é liberto, o povo passa 40 anos com Moisés e Josué no deserto. Então, nesses 40 anos é que a Sagrada Escritura começa a ser escrita, tá? Os primeiros são os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? O chamado Pentateuco, tá? O chamado Pentateuco, os primeiros 5 livros da Sagrada Escritura. Do ano 1250, essa data vem até o ano 100 depois de Cristo, tá? Até a morte do último apóstolo. Quando morreu São João, acaba a revelação escrita, tá? A revelação escrita, aquilo que faz parte da Sagrada Escritura, do cânon bíblico, acabou no ano 100 depois de nosso Senhor Jesus Cristo, mais ou menos no ano 100, na morte do último apóstolo. Quando o autor principal da Bíblia é Deus, tá? O autor principal da Bíblia é Deus. Os escritores sagrados, homens, registraram suas experiências de fé, de vida, inspirados por Deus. Antes desses livros serem registrados, serem escritos, né, existiu a tradição, ou existe ainda,
existiu a tradição escrita, tá? Então existiu a tradição oral e a tradição escrita. Então na tradição escrita, né, tais experiências eram passadas oralmente de geração em geração. Essa é a tradição oral. Então existe duas tradições, a tradição oral e a tradição escrita. E os apóstolos, todos esses escritos passou antes por uma tradição oral. Por quê? Porque foram os apóstolos que viveram com Jesus e que depois, até a morte de Jesus, não tinha sido escrito nada. Os livros datados do Novo Testamento são de 20, 15, 20, 30 anos depois de nosso Senhor Jesus Cristo. Até 40, 50, 60 anos depois de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os livros foram escritos numa segunda etapa. A primeira foi viver a fé. A primeira foi estar com o próprio Jesus e aprender com o Mestre. Nós vamos pegar ali no 2 Timóteo 3, 16 e 17, onde fala o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar e para corrigir, para educar na justiça, tá? Então, aqui, ó, os 73 livros que nós temos na mão hoje, toda a nossa a Sagrada Escritura, aquilo que é o cânon bíblico, tá? Cânon bíblico, os 73 livros, os 46 do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento. Então São Paulo fala a Timóteo aqui, ó, toda a Escritura é inspirada por Deus. Não existe uma parte da Escritura mais, vamos dizer assim, mais elevada que a outra, a não ser os 4 evangelhos, que ali é a revelação de Nosso Senhor. Então, sim, o ponto mais alto da revelação é Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a Escritura toda, tá? Porque aqui quando Paulo está falando, ele está falando dos 46 livros do Antigo Testamento. Lembra que se nessa época era lá pelos anos 50 e Paulo ainda não existia ainda o Novo Testamento, né? O Novo Testamento passa a existir um bom tempo depois. Então aqui ele fala, toda a Escritura é inspirada por Deus. A inspiração da palavra de Deus é divina, tá? A inspiração é divina. Quem inspirou esse livro é divino. Por isso que todas as vezes que você lê a Sagrada Escritura, é Deus que está falando com você. A palavra ela é viva e a palavra é atual. Porque o nosso Senhor que nos trouxe a Sagrada Escritura, ele está vivo. Então a sua palavra, a sua inspiração, a inspiração do Espírito Santo que nos trouxe a palavra de Deus, nos traz a inspiração de uma palavra viva. Então ela é viva, ela é atual, ela é para agora, ela não é um livro escrito há 2000 anos atrás, num outro contexto, num outro modelo, que servia para uma outra época, não serve para hoje, serve para amanhã e vai servir até a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A Sagrada Escritura é a fonte principal de toda a revelação divina para nós. É a fonte principal de toda a revelação divina para nós, tá? Então, a Sagrada Escritura é essa revelação de Deus para nós. Então, à medida em que nós começamos a ler, a estudar, à medida em que a gente começa a colocar a Sagrada Escritura como nossa fonte de inspiração para a vida de oração, para a vida normal nossa, então Deus começa a agir em nossa vida e nosso coração. A palavra de Deus começa a agir em nossa vida e nosso coração, porque aqui fala, toda a Escritura é inspirada por Deus. Não são só certos versículos que muitos tiram do contexto, não são só uma parte, né? Uma pequena pericorese, um pequeno trecho que as pessoas tiram dos seus contextos para que justificar que façam isso na sua vida, que façam aquilo, mas é toda a Sagrada Escritura, a inspiração divina para toda a Sagrada Escritura. Primeiro,
ela é útil para instruir, tá? A instrução nossa, na nossa vida, na nossa catequese, na nossa vida de fé, a instrução deve ser feita com a palavra de Deus e pela palavra de Deus. Através de Deus que nós somos instruídos. Nós recebemos instrução do Espírito Santo através da palavra de Deus. Nós recebemos instrução da igreja através da palavra de Deus. Toda vez que eu vou à igreja eu sou instruído, eu sou catequizado, mas eu sou catequizado sempre através da palavra de Deus. Ela é útil para instruir, para refutar. O que é refutar? Refutar é você se afastar daquilo que não é de Deus, se afastar daquilo que é mundano, se afastar daquilo que é pecaminoso, daquilo que vai trazer o mal, daquilo que vai trazer as coisas ruins. Então a Sagrada Escritura ela serve para refutar. Lembra-se que o próprio Jesus Cristo, quando ele foi tentado pelo demônio, ele foi tentado, Satanás tentou ele com as palavras da Sagrada Escritura, e Jesus refuta Satanás com a própria Sagrada Escritura. Então, a Sagrada Escritura, ao mesmo tempo que ela é boa para instruir, ela é boa para refutar o mal também. Ela é boa para expulsar o mal também, ela é boa para corrigir. Corrigir o quê? Tudo aquilo que está desencaminhado na nossa vida. A Sagrada Escritura, ela corrige em nós tudo aquilo que está no caminho errado, e a nossa vida deve ser sempre uma vida de correção. Nós não podemos na nossa vida deixa a vida me levar, vida leva eu. Leva do jeito que quiser, viva do jeito que quiser, cada um faça o que quiser, faça o que te dá prazer, faça aquilo que você quiser para que a sua vida possa caminhar do jeito que você quiser. Então não é assim. A palavra de Deus, ela é feita para corrigir a nossa vida e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda boa obra. Então, quem que se torna perfeito? Aquele que é educado pela palavra de Deus, aquele que é corrigido, aquele que tem a palavra de Deus no seu coração e na sua vida, e que através da palavra de Deus possa fazer e possa conduzir a sua vida conforme a vontade de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é para instruir, ela é para refutar e ela é para corrigir. E é para educar-nos na justiça. A palavra de Deus é que deve fazer justiça na nossa vida. É através da palavra de Deus que nós devemos fazer as coisas para a nossa caminhada. Então, naquilo que nós passamos a caminhar na palavra de Deus, né? Naquilo que nós passamos a viver na palavra de Deus, naquilo que nós possamos andar na palavra de Deus, também nós passamos a consertar aquilo da nossa vida que não está no caminho correto, tá? O que a Bíblia contém? A Bíblia se divide em duas partes: Antigo Testamento, que quer dizer Antiga Aliança, e o Novo Testamento, que quer dizer Nova Aliança, tá? Então, a Antiga Aliança, aquela aliança feita, que foi feita e foi renovada diversas vezes, tá? Foi feita e foi renovada diversas vezes. Agora, a Nova Aliança não. A Nova Aliança é no sangue de Cristo. A Nova Aliança, ela é eterna. A Nova Aliança, ela dura para sempre. As antigas alianças, elas renovavam porque o povo pecava e quebrava a aliança com Deus, né? Desfazia aliança com Deus. Agora, na Nova Aliança, cada parte da Bíblia, mesmo que seja muito pequena, tem o nome de livro, né? Os livros são divididos em capítulos e os capítulos são divididos em versículos, tá? A Sagrada Escritura era dividida em capítulos e versículos. Não era assim originalmente, tá? Em seguida a gente vai falar sobre isso. Então a Bíblia consta de 73 livros. Essa é a Bíblia Católica Apostólica Romana, a única que vem de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Depois vem os apóstolos, em seguida que a igreja promulga esses 73 livros, né? 46 do Antigo Testamento, 27 livros do Novo Testamento, né? 27 livros do Novo. Os escritos antigos, como
como os da Bíblia, os antigos escritos como os da Bíblia não tinham divisões, nem sequer entre as palavras. Também não eram usados sinais de pontuação. A questão era economizar espaço, pois os materiais eram difíceis e muito caros, tá? Lembra que a palavra de Deus ela era escrita de trás para frente, tá? De trás para frente ela era escrita. Então, atualmente, para facilitar a localização dos textos bíblicos, a Bíblia está dividida em capítulos e versículos. A divisão dos capítulos foi introduzida pelo cardeal Stephen Longton, tá? A divisão dos livros. Ou melhor, a divisão dos capítulos. Arcebispo de Cantuária, em 1214. A divisão de versículos é obra dos dominicanos, Santi Pagnini, em 1528, para o Antigo Testamento, e de Roberto Estevão, em 1551, para o Novo Testamento. A Sagrada Escritura traz para nós aqui, ó, como que era escrito. Deixa eu colocar maior para você poder visualizar. Assim eram os escritos da Sagrada Escritura. Muito bem. Reconhecidos como inspirados por Deus pelos santos padres dos primeiros séculos, somente os 73 livros, tá? Esses 73 livros, porque a igreja, ela coloca, primeiramente, os 27 livros, que é os 27 do Antigo Testamento. Os 46 livros, esses já vêm do mundo judaico, né? Do mundo judaico, e já esses 46 livros eram o que Jesus e o que os apóstolos usavam. Então, a igreja, ela coloca esses livros reconhecidos. Então, surgiram outros livros, tá? Mas a igreja não os reconheceu neles a inspiração divina. São chamados apócrifos, palavra grega que quer dizer ocultos, tá? Isso porque estes livros não eram lidos publicamente na igreja, já que não eram inspirados, mas podiam ser lidos ocultamente, em particular. Então, os livros apócrifos, eles podem ser estudados, mas ao mesmo tempo temos que tomar muito cuidado para não nos unir esses livros àqueles livros que são os canônicos, aqueles que a igreja canonizou como livro, como palavra de Deus, tá? Então, esses livros apócrifos, eles não são palavra de Deus, eles são os escritos, eles têm lá o seu valor histórico, até como alguma informação, mas eles não trazem uma doutrina sã completa, tá? O Antigo Testamento, livro dos judeus, livro de Adão, livro de Eva, Salmos de Salomão, terceiro livro dos Macabeus, quarto livro dos Macabeus, Apocalipse de Baruque, Ascensão de Isaías, Assunção de Moisés. Então, o Antigo Testamento, vários livros que surgiram que não entraram no cânon bíblico, tá? Eu expliquei para vocês, aqui para frente eu vou explicar um pouquinho mais como é que é o cânon, o que é essa medida, esta régua que mede os livros justamente e que mede aqueles livros que são realmente de inspiração divina e os que não são. Para o Novo Testamento, os Evangelhos de Pedro, Evangelho de Tomé, Dídimo, né? Evangelho de Filipe, Evangelho dos Hebreus, Atos de Tomé, Atos de Paulo e Tecla, Carta dos Apóstolos, Apocalipse de Paulo, Proto-Evangelho de Tiago. Então, no Novo Testamento também, muitos livros que foram rejeitados pela igreja, tá? Muitos livros que foram rejeitados pela igreja. Origem da Bíblia.
Antigamente não havia papel nem escrita propriamente. Raramente se escrevia, e quando se escrevia usava-se o tijolo, usava-se o papiro ou o couro, tá? O tijolo, papiro, couro. Tudo era transmitido de maneira oral. Então veja assim que na época dos judeus tudo era transmitido de uma forma oral, tudo de pai para filho, e para neto, e para bisneto. Então, e a repetição para que houvesse, para que eles pudessem gravar aquelas palavras, para que eles pudessem gravar aqueles salmos, para que eles pudessem gravar aquilo que era transmitido, tá? As mensagens, então, eram formuladas de modo cadenciadas, ritmadas, para facilitar a decoração. Por isso os antigos tinham uma memória extraordinária. A escrita foi surgindo aos poucos, tá? A escrita foi surgindo aos poucos. Não era tão prático como os atuais, nem estavam ao alcance de todos. Então aqui mais ou menos o que é a escrita no tijolo, a escrita no papiro, tá? O papiro, tijolos e os manuscritos, né? Os códices, né? Os manuscritos antigos, tá? Aquilo que o povo de Deus usava. Os escritos sagrados começaram a escrever tudo aquilo que era transmitido via oral, portadores de uma autêntica mensagem divina, revestidos de uma linguajar humano, né? Então, a mensagem é divina, a inspiração é de Deus, a graça é de Deus. Agora, escrito é de forma humana. Então, como que Marcos ia escrever o Evangelho? Conforme aquilo que ele entendia, conforme aquilo que ele estudou. Se ele era um cara muito estudado, ele podia usar um linguajar mais rebuscado. Se ele tivesse estudado pouco, né? Por exemplo, assim, Lucas é considerado, não é considerado, é médico, então assim, ele escrevia, né? Muito melhor. Lucas, o Evangelho de Lucas e também o Atos dos Apóstolos. João escrevia bem também. Mateus, que era um cobrador de impostos, também escrevia bem. Então, os escritores sagrados eles eram chamados de agiógrafo. É aquele que escreve a palavra de Deus, tá? O agiógrafo é aquele que escreve a palavra de Deus. Ele é inspirado pelo Espírito Santo. Não são todos os autores humanos que estão bem identificados. Não havia esta preocupação como exige hoje. A preocupação era com a mensagem de Deus que Deus queria transmitir. Então, o que está falando aqui? Que não era uma preocupação que a pessoa se identificasse, colocasse ali no livro o seu carimbo, a sua marca, a sua assinatura. Não, eles não tinham essa preocupação. Eles não tinham preocupação com a parte histórica, com a parte geográfica. Eles não tinham essa preocupação. A preocupação sempre é a mensagem, a palavra de Deus. O centro da palavra de Deus é a mensagem da nossa salvação, é a mensagem de Deus para nós, é as palavras escritas para a nossa salvação. Quando eles iam escrever alguma coisa histórica, eles não iam lá para medir se aquilo era aquilo mesmo, se aquilo estava bem exato, se a distância era aquela distância mesmo. Não havia essa preocupação ou essa inquietação com os agiógrafos, que os autores bíblicos. O autor principal da Bíblia é Deus, tá? O autor principal da Bíblia é Deus. Mas Deus serviu-se dos homens como autores secundários, tá? Então, os homens, as pessoas que escreveram, mais de 50 pessoas escreveram livros da Sagrada Escritura, né? Alguns escreveram um livro só, muitos escreveram mais do que alguns escreveram mais do que um livro, tá? Eles escreveram impelido pelo Espírito Santo, né? A inspiração divina, conforme a Dei Verbum, conforme a Dei Verbum 9. Então, eles escreveram sobre a inspiração divina, sobre a graça divina. Aqui está, toma o rolo do livro e escreve todas as palavras que te disse, né? Jeremias 36, 2 e também Lucas 4,17. Lembre-se que os livros antigos, né, especialmente aqueles que eram em couro,
ou aqueles que eram em papiro, né? Papiro é uma planta, não sei se vai ter daqui para frente no slide. Papiro é uma planta que dá assim na beira da água e ela é compridinha, e eles vão cortando ela, rachando ela e colocando uma do lado da outra e vão prensando até ela virar tipo um papel. Então o papiro era escrito no papiro, era escrito no couro, e às vezes era a chamada escrita coliforme. Escrita coliforme é no tijolo, é no barro. Os padres da igreja são unânimes em afirmar que Deus é o autor principal da Sagrada Escritura. Os hagiógrafos atuaram como instrumentos de Deus. Então, aqueles que escreveram, os hagiógrafos, por isso que eles não davam importância para si só, mas eles davam importância para a mensagem. Então, eles não se centralizavam, não se focalizavam em se promover ou em divulgar a si mesmo, mas eles queriam transmitir a mensagem de Deus. A igreja afirma em sua fé nesta verdade em vários concílios e documentos, né? A igreja reafirma em vários concílios e documentos a respeito da Sagrada Escritura e a respeito dos livros canônicos. Sobretudo no Novo Testamento, tudo o que foi esclarecendo melhor pela palavra de Jesus, o Filho de Deus, e pelo magistério da igreja assistido pelo Espírito Santo, né? Então o magistério da igreja, sobre a inspiração do Espírito Santo, é que colocou tudo aquilo que é a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo como livros inspirados, tá? Como está aqui, ó, João 16:13, quando Jesus falando: quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e anunciar-vos-á as coisas que virão. Olha a autoridade que Deus dá àquela pessoa que recebe o Espírito Santo, né? Quando vier o Paráclito é o Espírito Santo, tá? O Paráclito é o advogado, é aquele que advoga para nós diante de Deus. Então, quando vier o Espírito Santo, disse Jesus, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Por isso que o Espírito Santo, ele ensina a verdade. Quando a gente está na palavra de Deus, a gente está na verdade, né? Quem é o pai da mentira é o diabo. Nós devemos fugir da mentira, porque tudo aquilo que é mentira não vem de Deus, não vem do Espírito Santo, não é aquilo que Deus preparou para nós, mas Deus quer que a gente conviva com a verdade, tá? Aqui também entramos nos gêneros literários. Isso é importante para a gente entender a Sagrada Escritura. Como a Sagrada Escritura demorou aí de 1250 até 100 anos depois de Cristo, quer dizer, 1350 anos mais ou menos para ser escrita, e mais de 50 autores, então depende da época, do tempo e da pessoa que escreveu, ela usou um tipo de linguajar, né? Divide-se assim os livros em diversos gêneros literários encontrados na Bíblia, né? Narrativos, históricos, didáticos, legislativos, sapienciais, que são os livros de conhecimento, né? De sabedoria, os livros de sabedoria, né? O sapiencial, proféticos, cânticos, né? Os salmos, por exemplo, né? Aí temos também a estrutura do Novo Testamento, os evangelhos, as parábolas, né, que são uma forma de comunicar. Jesus se comunicava através de parábolas. O Atos dos Apóstolos, que daí já é o início de toda a igreja, ali onde São Lucas relata, né? As cartas, né, as epístolas de Paulo, de Pedro, de João, o Apocalipse, que é um livro das revelações do futuro. Então é um linguajar próprio, tá? O Apocalipse é um linguajar próprio que Deus nos revelou através dos seus hagiógrafos. A Bíblia existe, portanto, vários gêneros literários. Às vezes um livro segue um gênero literário do início ao fim. Outras vezes encontramos gêneros literários diferentes, misturados no mesmo livro, tá? Então, em um livro pode conter mais do que um gênero literário, tá? Para entender bem um livro da Bíblia, então temos que saber, primeiramente,
o que gênero literário ele pertence, qual foi a intenção do autor. Do contrário, podemos interpretar mal o livro que estamos lendo. Então, a igreja tem todo esse carinho, todo esse cuidado justamente em interpretar a Sagrada Escritura, porque sabe da seriedade que é a palavra de Deus. Nós não podemos brincar com as coisas de Deus, nós não podemos brincar com a palavra de Deus, não podemos usar o nome de Deus em vão, não podemos usar a palavra de Deus em vão, mas temos que ter assim todo o carinho, todo o cuidado para nós podermos usar de uma maneira correta aquilo que Deus revelou para nós. Por isso que nós, na Igreja Católica, nós usamos a Sagrada Escritura como um tripé de fé. Sagrada Escritura, a tradição e o magistério. Então, a Sagrada Escritura e a tradição e o magistério são o tripé da igreja para que nos revelar, através do magistério da igreja, que nós entendemos e que nós interpretamos a Sagrada Escritura, tá? Que nós interpretamos a Sagrada Escritura. Mas são inspiradas por Deus. Outros gêneros literários usados pelos judeus é o Apocalipse, né? Quer dizer, um gênero literário que os judeus usavam, o Apocalipse. A palavra Apocalipse vem do grego e significa revelação. Significa revelação, significa também tirar o véu. Tirar o véu. A palavra Apocalipse significa revelação ou tirar o véu. Quando o autor usa o gênero literário apocalíptico, ele quer transmitir uma mensagem ou até mesmo um fato, mas através de imagens fortes, extraordinárias, vistas por João no Apocalipse, tá? Então, quando João fala daquelas imagens fortes, ele quer nos transmitir algo que Deus está mostrando, algo que Deus está revelando, talvez para o tempo presente, talvez para o futuro. E existe coisa no Apocalipse que com certeza ainda nós não conhecemos todo o desfecho daquelas revelações. Então, o Apocalipse é a revelação, é a revelação. A revelação é tirar o véu, tá? É aquilo que está assim obscuro, a gente enxergar direito. Outro gênero literário próprio da Bíblia é o Evangelho, tá? Os Evangelhos são um gênero literário, né? O Evangelho quer dizer a Boa Nova. A Boa Nova o que é? É Jesus Cristo, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é nosso Senhor. Então, a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo é o Evangelho, tá? O que é o Evangelho? É a boa nova de Jesus. Por isso que nós falamos, temos que viver o Evangelho, temos que viver a boa nova de Jesus, temos que viver as palavras de Jesus, temos que viver aquilo que Jesus nos trouxe para nós. Os 4 evangelhos, que foram um único evangelho de Jesus Cristo, possuem o mais alto valor histórico que é possível receber. Como eu falei, a parte da escritura mais alta, a parte da escritura é os evangelhos, porque ali são as próprias revelações de nosso Senhor. Graças a eles podemos formar uma ideia perfeitamente exata e segura da vida terrestre do Salvador, do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Aqui, deixa eu passar para vocês ele integral. Aqui é um quadro com todos os livros do Antigo Testamento, da Sagrada Escritura, tá? Dos 46 livros do Antigo Testamento. Também está aqui circulado ali os livros que não tem na Bíblia dos protestantes, tá? Vocês sabem que os protestantes, eles tiraram 7 livros da Sagrada Escritura. Então, eles não têm ali esses livros que estão circulados. Livro de Tobias, livro de Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque, tá? Também tem algumas partes, dois capítulos de Daniel, 2 capítulos de Daniel, e de Esther. Então, 2 partes também que eles não têm, é uma partezinha do livro de Esther e uma parte também do livro de Daniel, tá? Então, desde que Jesus veio,
eles usavam esses 46 livros do Antigo Testamento, tá? Quando Jesus usava a Escritura, lembre-se que não tinha nada escrito do Novo Testamento, não tinha evangelho escrito, não tinha cartas, não tinha nada. O que tinha era do Antigo Testamento, era aquilo que nosso Senhor nos dava. Temos então na Bíblia os seguintes grupos de livros: o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, né? O Pentateuco, onde está toda a lei de Moisés, os primeiros 5 livros da Bíblia. Temos os livros históricos, que transmitem a história do povo judeu, tá? Os livros históricos, que são 16 livros, nós vimos isso na segunda, 16 livros. Temos os livros poéticos ou sapienciais, né? Que transmitem a sabedoria, que são 7 livros, tá? Os livros da sabedoria. Temos os livros proféticos, onde estão escritos todos os profetas que formam a consciência do povo de judeu e que prepararam a vinda do Messias, tá? São 18 os livros proféticos. Os livros proféticos têm uma divisão entre eles, entre profetas maiores e profetas menores, tá? Tem uma divisão. Profetas maiores são aqueles que escreveram os livros maiores, como Jeremias, como Isaías, que é o maior livro da Sagrada Escritura, é o livro de Isaías, com 66 capítulos. O Novo Testamento, temos 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, 14 cartas paulinas, tá? Essas cartas, há alguma contestação, por exemplo, da carta aos Hebreus, com relação à autoria de São Paulo. Nós colocamos e nós seguimos a tradição e a igreja, tá? Nós seguimos a tradição e a igreja. A igreja colocou desde o começo que as 14 cartas eram paulinas. Não importa que aqui tem tal contradição, mas não tem assinatura de ninguém esta carta, tá? Não tem assinatura de ninguém, mas a igreja desde o começo colocava ela como uma carta paulina. 7 cartas católicas, tá? Que são 2 de Pedro, 3 de São João, uma de Judas e uma de Santiago. E o Apocalipse, né, que é o livro profético, são os 27 livros do Novo Testamento. Esses 27 livros do Novo Testamento é que a igreja demorou quase 4 séculos para a igreja poder compilar, para a igreja poder discernir, para a igreja poder enxergar tudo que Deus estava mostrando através dos livros. Lembra que eu li uma lista aí de livros que tem outros evangelhos, tem outros apocalipse, tem outras cartas, tem vários. Mas é só esses 27 livros que entrou no cânon do Novo Testamento. Então, qualquer pessoa no planeta Terra que lê os 27 livros do Novo Testamento e que reconhece, e todos reconhecem, tá? Todas as igrejas reconhecem os 27 livros do Novo Testamento. Quem deu o sim para os 27 livros é a Igreja Católica, tá? Esses livros existem porque Deus se utilizou da Igreja Católica para trazer até nós e para trazer para todos aqueles que usam esses livros, receberam eles da Igreja. A Igreja que se reuniu. E mais para frente um pouco vai ter inclusive as datas dos concílios, como foi se formando esses 27 livros. É óbvio que Deus cuida para que a revelação seja transmitida corretamente, senão para que ele se revelaria. A revelação não é produto de consciência individual ou coletiva do homem através dos tempos, ou conjunto de histórias desenvolvida por grupos, como muita gente coloca aí, a comunidade se reunia, várias pessoas se reuniam, isso é uma tradição que veio assim, depois colocaram, isso são historinhas que eram contadas, então colocaram a Sagrada Escritura, não. Ou grupos com meio, né, de dominação cultural, assim como existe muita coisa na cultura. Isso tudo não é revelação, por definição, tá? Essas coisas que acontecem, a cultura, grupos que se reuniam, histórias que se contavam, frases de para-choque de caminhão, frases
Tudo isso não constitui em revelação, mas são frases colhidas e coletadas aí ao longo da história do tempo por pessoas e por sábios que inventaram. A revelação é sobrenatural, é sobre a natureza, acima da natureza humana, tá? A revelação é divina. Então, a revelação é sobrenatural, é externa ao homem. Ela veio através do Espírito Santo, o Espírito Santo que coloca aquela luz na mente, no coração da pessoa, e a pessoa vai escrevendo, mesmo aqueles que assistiram, que viram de Jesus realizando aquelas curas, aqueles milagres, Deus coloca ali no papel somente aquilo que ele deseja. Então o escritor sagrado vai escrever aquilo que é a unção divina, aquilo que é a inspiração divina em sua vida, em seu coração, é aquilo que é o Espírito Santo falando, escreve isso, escreve aquilo. Portanto, hoje ela não nos chega de modo direto e imediato, mas através da igreja, tá? Que essa revelação, aquilo que eu estava falando, a igreja, uma igreja que ele estabeleceu. Quem estabeleceu a igreja? Deus, tá? Para transmitir e guardar a revelação. E essa é a igreja que ele fundou, a Igreja Católica. Só existe, até o ano 1520, só existia uma igreja, Igreja Católica. Não existia outra. Então, e Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos. A igreja existiu desde Jesus. Quem fundou a igreja? Jesus, tá? Eu não quero entrar nesses assuntos agora, mas a fundação da nossa igreja está perfeitamente colocado na Sagrada Escritura, sendo que o próprio Jesus fundou e o próprio Jesus deu esta ordem, essa autoridade para Pedro e para os demais apóstolos. Então a autoridade da igreja veio de Jesus e Jesus os transmitiu aos apóstolos, que os transmitiram aos bispos e aos bispos e aos bispos e aos bispos, e a sucessão apostólica vem de 2000 anos sem nunca ter sido interrompida, tá? Cristo, verbo de Deus, que é palavra de Deus, confiou sua verdade e sua graça à igreja, para que transmitisse aos homens de todas as gerações. Foi-me dado todo o poder, disse Jesus, no céu e na terra. E depois ensinai todos os povos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Mateus 28, 18 a 20. Tá? Então, assim, Mateus 28, 18 a 20 já é o final da vida, o final da vida terrena de Jesus, tá? Em carne aqui visível, tá? A vida visível. Então, bem no finalzinho, ele já tinha pregado e ensinado 3 anos para os apóstolos. Jesus tinha morrido na cruz, ressuscitou no 3º dia e ficou mais 40 dias aparecendo aos apóstolos. Então, bem no finalzinho, quando ele já estava sendo assunto aos céus, ou sendo elevado aos céus, ele diz essas palavras, né? Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus tem todo o poder até mesmo sobre a morte, que era o maior inimigo da humanidade, é a morte. Jesus disse, todo o poder, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide, portanto, pois ensinai a todos os povos. O ide ensinai, o ide pelo mundo inteiro, né? O ide pelo mundo inteiro pregar o evangelho, é dessa palavra que a Igreja Católica tirou esta palavra católica. A católica quer dizer universal, quer dizer no mundo todo. Então, é dessa ordem de Jesus que a Igreja tirou seu nome, tá? Um deles, né? Porque a católica, quer dizer, a ordem de Jesus é pregar o evangelho no mundo inteiro a igreja é igual, tá? Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos séculos, até o fim dos tempos, até o fim de todas as gerações. Então, Jesus Cristo promete que estará conosco todos os dias até o fim dos tempos. Jesus não falou que, não, devemos esperar o fulano tal para depois, tá? Porque quando se fala-se de heresias, teve muitos outros hereges, não é só Martim Lutero, né? Teve Ário, teve vários hereges que se infiltraram dentro da igreja para querer mudar a igreja de Jesus Cristo. Mas a igreja, ela tem uma promessa, né? Uma promessa que as portas do inferno nunca iam prevalecer contra ela. Só que Jesus nunca falou que não ia ser atacada. Pelo contrário, ela é muito atacada, né?
ela é muito atacada, então ela sobrevive sempre da graça e da misericórdia de Deus. A garantia que a igreja, a garantia de que a igreja cumprirá fielmente esta missão não reside em si apenas, enquanto composta de homens frágeis, né? Porque dentro da igreja, mas você vai se confessar com um pecador? Sim, nós todos somos pecadores. Aqui não tem nenhum extraterrestre aqui nesse mundo. Deus mandou, os padres são homens pecadores, os diáconos são pecadores, o papa é pecador, os bispos são pecadores, os leigos são pecadores. Todos nós somos frágeis diante de Deus. Somos pequenos, falhos e pecadores e necessitamos da graça da cura e necessitamos da graça do Espírito Santo para que possamos viver melhor e mais santamente. Por isso que a palavra de Deus é esse reforço na nossa vida espiritual, é esta graça especial na nossa vida espiritual, mas na presença eficaz de Cristo e do seu Espírito Santo. Então a igreja não põe a sua esperança em seres humanos, ela põe a sua esperança em nosso Senhor Jesus Cristo e na graça do Espírito Santo, até a consumação dos tempos, até o final dos tempos, tá? João 14, 16 e 17, João 16, de 13 a 15, tá? Então, a promessa de Deus é que dura para toda a eternidade. Ora, foram duas as formas de transmitir a revelação: a tradição oral e a tradição escrita, tá? A tradição escrita, que nem eu falei, ela foi transmitida até escrever o Apocalipse. Então, a transmissão, a tradição escrita, ela acaba no último livro da Sagrada Escritura, que é o Apocalipse. Depois disso, não vai haver outra revelação que vai ser escrita e vai ser colocada aqui, vai ser lida domingo na missa e vai falar a palavra do Senhor ou palavra da salvação. Jamais você vai ver isso. Então, o que está escrito aqui é o que é o que dura desde a vinda de Jesus até a sua segunda vinda. É o tempo da igreja. O tempo da igreja, da primeira vinda de Jesus até que Jesus venha novamente. Então, a Sagrada Escritura também é esse tempo. Então, nós devemos sempre aprender aquilo que Deus nos deixou como graça para nós. Ora, foram duas as formas de transmitir a revelação: a tradição oral e a tradição escrita, as Sagradas Escrituras. As Escrituras são posteriores à tradição. Isso é uma coisa lógica, tá? Não adianta, não tem o que a pessoa... Primeiro existiu, quando Jesus estava vivo, não tinha Sagrada Escritura. Quando os apóstolos começaram a pregar, Jesus não falou: toma aqui a Bíblia e vamos pregar o evangelho por aí, não. Jesus mandou eles testemunhar. Então o que os apóstolos faziam? Eles testemunhavam tudo aquilo que eles ouviram e viram. Então eles testemunhavam Jesus através do que eles ouviram, presenciaram e ouviram. Então existiu primeiro o testemunho oral. Primeiro eles foram pregar oralmente por todos os lugares, por todas as cidades. Depois que Deus foi suscitando no coração deles para eles escreverem tudo aquilo que eles tinham visto Jesus realizado. Tudo não, mas São João fala que se fosse escrito todos os livros da terra, não comportariam tantas maravilhas que Jesus fez, mas foi escrito o necessário para que nós pudéssemos acreditar e nos salvar. As Escrituras, as Sagradas Escrituras, nasceram da tradição com a inspiração do Espírito Santo. As Sagradas Escrituras nasceram então da tradição com a inspiração do Espírito Santo. Conforme o primeiro Papa nos ensina na segunda carta, São Pedro: antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Olha que interessante isso. 1 de Pedro 20, 21. Olha o que, 2 de Pedro 20, 21. Olha o que São Pedro fala, nosso primeiro Papa, constituído por nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso primeiro Papa fala assim: antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal.
Quer dizer, nem uma profecia de interpretação pessoal. Você não pode pegar uma palavra e fazer uma interpretação pessoal disso. Não. É dentro de um contexto que é o contexto da igreja. A igreja que que Jesus deixou, que Deus deixou, é ali que a palavra de Deus se cumpre, e é ali que a igreja pode dar uma resposta e que a igreja coloca toda a palavra de Deus em prática, tá? Então você vai dentro da igreja católica, muitos movimentos, e pode, assim, é assim que Deus quer, sim. Todos somos católicos, todos comungamos da mesma Eucaristia, mas cada um, às vezes participa de um movimento, às vezes participa de outro, às vezes participa de uma pastoral, de outra pastoral, participa de tantas coisas, né? Porque jamais uma profecia foi proferida por efeito de uma vontade humana. Uma profecia jamais foi proferida por vontade humana, disse Pedro. Tá? Então, nada do que nós estamos ouvindo da palavra de Deus é de vontade humana. Tudo que está aqui é a vontade divina. A vontade divina para nós está na Sagrada Escritura. Por isso que é tão importante a gente estudar, entender, compreender a Sagrada Escritura, porque elas que nos traz a vida eterna, elas que nos traz a eternidade, porque são as palavras de nosso Senhor, são as palavras de Deus para nós. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Nossa capacidade vem de Deus. Ele é que nos fez aptos para ser ministros da nova aliança. Não da letra, e sim do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Segundo de Coríntios 3,16. Tá? Então, a letra mata, quer dizer a lei, como tinha no Antigo Testamento, você tinha que cumprir, tinha suas leis, seus preceitos, mandamentos. Para vocês terem uma ideia, os judeus têm 613 preceitos, ou 613 leis para cumprir. Lei para tudo. Até Jesus foi muito repreendido, porque Jesus não lavou a mão, porque Jesus não fez isso, porque o prato não foi lavado da maneira certa, o copo não foi lavado da maneira certa, né? Então, Jesus veio trazer não mais a obediência à letra, né? A lei que mata, né? Mas sim do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito é que dá vida, o Espírito Santo é que nos batiza, o Espírito Santo é que nos enche, ele que nos dá alegria, ele que nos dá compreensão, ele que nos dá sabedoria, ele que nos dá graça, ele que nos dá a força de nós vivermos inteiramente, intensamente a palavra de Deus. O próprio fato da existência e o número dos livros inspirados, o cânon, né, só os conhecemos pela tradição da igreja. O cânon bíblico é composto por 46 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. Qualquer conversa fora disso são conversas inventadas por pessoas que querem defender, ou às vezes lá a sua seita, que você fundou uma seita e você tem que achar que, né, porque as pessoas fundam alguma coisa, depois eles vão procurar na Sagrada Escritura um fundamento para aquilo que eles fundaram, tá? Então, assim, Jesus não. Ele veio, primeiro morreu na cruz, e depois que ele iniciou a sua igreja. Então, a igreja inicia de Jesus Cristo na cruz, tá? Então, a igreja inicia do sangue de Jesus sendo derramado na cruz. Então era muito justo que a gente pudesse falar para aquela pessoa: você quer fundar uma igreja? Quero. Então primeiro morre na cruz, para que depois, sobre aquilo que você viveu e morreu, a gente possa, quando você ressuscitar, a gente começa a chamar uma igreja com o seu nome. Então vai ser a igreja do Joaquim, a igreja não sei de quem. Se Jesus Cristo veio há 2000 anos e existe uma igreja que está há 2000 anos, que é a Igreja Católica, consequentemente as outras foram inventadas por pessoas humanas. O termo grego canon, né? Cânon ou canon, vem da cana, um pedaço de caniço usado para medir. Então era uma cana, um caniço usado para medir, tá? Ezequiel 40, 3 e 5, versículo 3 e versículo 5, que era usado como metro, como medida, norma, regra, tá? Então, regra de fé. A igreja tem uma regra de fé para esse livro. Então, aquele livro é examinado muito pela igreja em cima, com a regra da fé, para ver se ele é um livro cânon, ele é medido, ele é provado para ver se todas as palavras dele
vieram realmente como inspiração divina. Os livros da Bíblia foram chamados de canônicos a partir do século IV, é isso que eu estava falando, no Novo Testamento a partir do século IV, porque foram reconhecidos como normativos para a fé e a vida da igreja. Então, reconhecido como normativo para a fé e a vida da igreja. Os livros sagrados chamam-se também canônicos. Eles são cânone ou a lei, de verdade, da verdade revelada por Deus. A tradição apostólica estabeleceu o cânon da Bíblia, quer dizer, reconheceu como inspirados e sagrados aqueles livros, não antes de longas investigações científicas, mas sim sobre a condução do Espírito Santo. Vamos de novo. Aqui está falando assim, não reconheceu assim como inspirados aqueles livros, né? Não depois de longas investigações científicas, mas sim sobre a condução do Espírito Santo, que nela atua e o leva ao conhecimento da verdade plena. Então, quem nos leva ao conhecimento da verdade plena é o Espírito Santo. Lembra o primeiro versículo que a gente leu lá, que o Espírito Santo é que nos faz conhecer a verdade. A verdade, a Sagrada Escritura é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. O que é a verdade? A verdade é a revelação de Deus para nós. Essa é a verdade de Deus para nós. Como é que sabemos quais livros inspirados ou quais os critérios válidos para discernir que um livro bíblico é inspirado? A igreja discerniu os escritos que devem ser conservados como Sagradas Escrituras, guiados pelo Espírito Santo, à luz da tradição viva que recebeu, né? Um livro disse inspirado por Deus, por ter Deus como autor principal. Então, um livro disse inspirados, né? Um livro que é inspirado é aquele que tem Deus como seu autor principal. Então, os livros da Sagrada Escritura são os únicos que existem no mundo, no planeta Terra, que tem Deus como seu autor principal. Não tem um ser humano como autor principal. Todos os outros livros podem ser bonitos, podem ser poéticos, podem ter escritos maravilhosos, mas não tem Deus como seu autor principal. Então as palavras podem ser bonitas, mas as palavras não salvam. Agora as palavras de Deus, elas salvam, elas curam, elas libertam, elas trazem para nós a vida eterna. Porque as palavras que foram reveladas pelo Espírito Santo, elas têm consigo também a graça do Espírito Santo. Um livro chama-se canônico porque, sendo inspirado, a igreja, através do seu magistério infalível, o reconheceu como tal. A canonicidade de um livro supõe, pois, a inspiração, né? É canônico porque é inspirado, e não o contrário, tá? Então o livro, ele é canônico porque é inspirado. Ele não é canônico porque a igreja canonizou ele. Não. Ele é canônico porque ele é inspirado por Deus. E não ao contrário, tá? Os santos padres usaram a palavra cânon com o sentido de regra da fé. É o cânon das escrituras, foi considerado como a regra escrita da fé. A ideia que finalmente prevaleceu foi a de uma determinada coleção de escritos que se constituiu em uma regra da fé. Então, os escritos revelados. Por último, o cânon das escrituras passou a significar aquilo que entendemos por ele hoje. O conjunto de livros divinamente inspirados, recebidos e reconhecidos pela igreja como a infalível regra de fé e prática. Então, os livros sagrados, eles são uma regra da nossa fé e da nossa prática, em virtude da sua origem divina. Tá? Por que devemos fazer? Porque ele tem origem divina. Que nem eu falei, qualquer outro livro, se você obedecer, eles não têm o poder de salvar. A Sagrada Escritura, sim.
O cânon é a lista dos livros do Antigo e do Novo Testamento que a Igreja Católica considera como divinamente inspirado e que servem de norma, de medida da fé, isso é, de base e critério para o ministério da pregação e do ensino no caminho da justiça, tá? Segundo de Timóteo 3, 14 e 16. Então, é usado como regra. Embora todos os livros canônicos sejam inspirados e nenhum fora do cânon é considerado inspirado, as noções de canonicidade e inspiração não são as mesmas. Os livros são inspirados porque Deus é o seu autor, e são canônicos porque a Igreja os reconheceu e os admitiu como inspirados, tá? Então, a Igreja, Deus os inspirou e a Igreja reconheceu neles a inspiração divina. Por isso que eles são canônicos. Não é porque a Igreja canonizou, mas porque há neles a inspiração, a graça divina. A Igreja, por meio da revelação, pode reconhecer o fato sobrenatural da inspiração. Esse reconhecimento pela Igreja não acrescenta nada à inspiração divina de um livro, mas reveste o mesmo de uma autoridade absoluta do ponto de vista da fé, tá? Então, o reconhecimento, a canonização da Igreja não acrescenta nada ao livro, mas pelo contrário, reconhece como como revelação divina e regra de fé para nós. Ao mesmo tempo, é o sinal e garantia da inspiração, né? Da inspiração divina. O Antigo Testamento, existem dois cânones Antigo Testamento. Existem dois cânones do Antigo Testamento. O Alexandrino, também chamado de versão dos 70, que é o verdadeiro e sempre foi utilizado pela Igreja desde o início. É o palestinense Bíblia hebraica, fixado no século I de nossa era pela escola de Jamnia, tá? Esse foi usado na Palestina e era o único reconhecido como autêntico pelos fariseus. Tá? Então, o que ele está falando aqui? Está falando aqui que existe dois, vamos voltar nele, existe dois cânon, tá? Do Antigo Testamento. Um é o que a Igreja Católica usa, e outro é o que os judeus usam e os protestantes usam, tá? Existe um cânon que é o chamado cânon de Alexandrino, tá? Deixa eu andar um pouquinho mais, que eu vou achar aqui a explicação deles para mim poder ir falando, tá? A Septuaginta, porque é a tradução dos 70, é uma tradução para o grego e foi feita no século III e II AC, antes de Cristo, tá? Em Alexandria, no Egito. Então, os livros, o Antigo Testamento, ele teve uma tradução do hebraico para o grego, porque em Alexandria, no Egito, se montou a maior biblioteca que existe na face da Terra. E isso foi por muito tempo, e até hoje ela é enorme. Então, se montou essa biblioteca e tinha todos os livros que existiam no mundo. Na época tinha cópia lá em Alexandria, tá? No Egito. Então mandou-se também trazer a Bíblia dos judeus, que era o Antigo Testamento, e pediram para traduzir, porque a língua que todo mundo falava na época era o grego, e a Bíblia estava escrita no hebraico. Então eles traduziram, chama dos 70, porque eles reuniram 70 rabinos para fazer uma tradução do hebraico para o grego. Então foi traduzido esses 46 livros para o grego. E foi colocado lá por 72 judeus sábios, tá? Por isso que fala a tradução dos 70. Na verdade foram 72 judeus sábios.
em virtude da diáspora, né? Diáspora é quando os judeus tiveram que sair da sua pátria e se espalharam pelo mundo. Isso que é diáspora. A população judaica nessa cidade já não era mais compreendida na língua hebraica, tá? O povo judeu compreendia mais já o grego do que o próprio hebraico. Essa foi a Bíblia adotada e usada pelos apóstolos e por nosso Senhor Jesus Cristo e seus ensinamentos. Então, qual Bíblia que Jesus e os apóstolos usavam? A chamada Septuaginta, que é a que nós católicos usamos, com 46 livros do Antigo Testamento, tá? Eles não tinham Novo Testamento, só usavam o Antigo Testamento. Por causa desses critérios nacionalistas, os livros escritos pela comunidade judaica do Egito não foram reconhecidos no Sínodo de Jamnia. Esses livros não reconhecidos que aparecem na tradução dos 70 são tecnicamente chamados de deuterocanônicos, por não terem sido unânimes aceitos. Então, o que aconteceu? Os cristãos, Jesus e os apóstolos usaram a Septuaginta, que eram os 46 livros do Antigo Testamento, tá? No Novo Testamento, existe 350 versículos que falam do Antigo Testamento, tá? E existem versículos que falam desses livros canônicos, desses 7 livros que não estão na Bíblia dos judeus e na Bíblia dos protestantes, né? Até o ano 1520, a Sagrada Escritura era 46 livros do Antigo Testamento. Depois de Lutero colocou separado, tá? Lutero não tirou, mas ele colocou separado na Sagrada Escritura esses 7 livros. Depois, no ano 1820, por aí, a Sociedade Bíblica Internacional, que é dos protestantes, pegou e retirou esses 7 livros. Existem algumas Bíblias de estudos aí, a clássica, né? A King James, algumas americanas que têm ainda igual a nós os 46 livros, e outras que são aí agora que tiraram. Os judeus, no ano 70, eles foram invadidos, Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, tudo foi destruído em Jerusalém. O que eles fizeram? No ano 70, depois que aconteceu tudo isso, os judeus expulsaram, excomungaram os cristãos do meio do mundo judaico, tá? Você vai ler na Sagrada Escritura, por exemplo, que Jesus era judeu, que os apóstolos eram judeus, que eles iam no templo, que eles falavam na sinagoga, que eles participavam em tudo. Parecia, vamos dizer assim, que o cristianismo era uma seita judaica, era uma denominação judaica ali do meio, como tinha os fariseus, como tinha os saduceus, como tinha tantos outros meios do judeu viver a sua fé. Então, os judeus não quiseram mais os cristãos, então expulsaram os cristãos das sinagogas e do templo das sinagogas. E eles pegaram e fizeram no ano 100 uma reunião, né, mais ou menos no ano 100 em Jamnia, fizeram um concílio lá para ver a questão da Sagrada Escritura. Então eles não quiseram ficar com o Antigo Testamento que os cristãos estavam usando, para que não fossem identificados como cristãos, tá? Por quê? Porque eles não queriam identificar e não queriam se converter a Jesus Cristo. Então eles fizeram o cânon deles, tá? Usando alguns critérios. O livro, por exemplo, não poderia ter sido escrito fora do território de Israel, né? Assim, tipo, Deus não age fora do território de Israel. Tá? Foi isso que os judeus falaram. São normas nacionalistas que eles criaram para eles tirar esses livros que os cristãos usavam. O livro não poderia conter passagem ou textos em aramaico ou grego, mas apenas no hebraico, assim como se Deus soubesse falar só hebraico, não soubesse falar outra língua. E olha, Jesus falava o aramaico, tá? O livro não poderia ter sido redigido após a época de Esdra ou do exílio, tá? Você vai ver o protestante falar assim, 400 anos de silêncio. Eles usam isso por causa dessa frase dos judeus, tá? O livro
deveria estar de acordo com a Torá. A Torá é aquelas 5 primeiros livros da Sagrada Escritura, tá? Então, por causa dessas ideias nacionalistas, os judeus tiraram esses 7 livros da escritura deles. Os cristãos não tiraram, porque Jesus usava a Bíblia com os 46 livros, né? Jesus usava a chamada Septuaginta, aquela que foi traduzida lá em Alexandria, quase 300 anos antes da vinda de Jesus. A aliança e o novo aliança e a nova aliança em Jesus, tá? Até aqui, nosso tempo já está acabando, mas eu queria estudar com vocês mais essa parte da aliança. Por exemplo, a palavra utilizada para testamento vem do hebraico, né? Bereshit, que significa acordo, aliança, pacto, tá? Ela representa o pacto de Deus com Israel e foi feito no Monte Sinai por Moisés, tá? Pegue lá Êxodo 24, de 1 a 8, Êxodo 34, de 10 a 28, o pacto foi substituído por uma nova aliança através da morte e do derramamento de sangue do Senhor Jesus Cristo, tá? Então nós vivemos na nova aliança. A nova aliança quem veio nos trazer foi Jesus. Jeremias 31 a 34, Hebreus 8, de 8 a 12, tá? E Hebreus 10, 16 a 17. Os deuterocanônicos são compostos por 7 livros completos, né? Tobias, Judite, que são os livros que eu falei que são os deuterocanônicos, são os incluídos, o deutero é uma segunda inclusão. Então, são Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Baruque, Sabedoria, Eclesiástico, e mais os textos do livro de Esther e de Daniel, tá? Tem umas partes do livro de Esther e Daniel. Esses 7 livros é parte dos livros de Esther, de Daniel. Os judeus de Jâminas e os protestantes tiraram esses livros de suas Bíblias. Muito bem, tá? Cristãos apostólicos, padres da igreja, usavam os textos gregos de Alexandria, tá? Os cristãos católicos e os padres gregos e os padres da igreja usavam os textos de Alexandria. Então, aqui, para finalizar, eu vou deixar até vou pôr aqui um pouquinho ele para você ver ele do tamanho real, mas assim, ó, os cristãos, os apóstolos, os padres da igreja usavam os textos gregos de Alexandria, que era aquilo que eu falei, os 46 livros, tá? As citações diretas, ó, então, Mateus 24, 15 é igual a 1 de Macabeus 1, 54, que é igual a Tiago 1, 19, que é igual a Eclesiásticos 5:11. Então, esses 2 livros que os protestantes não têm foram citados no Novo Testamento, foram citados por Jesus e foram citados por Tiago, tá? Então, não podemos tirar da Sagrada Escritura aquilo que os apóstolos e Jesus usou. Citações indiretas, ó. Citações indiretas. Isso é Paulo que usou. Romanos 13:1 usa Sabedoria 6:3. Apocalipse, que foi João, né? Apocalipse 8:2 usa a mesma frase de Tobias 12:15. Das 350 citações do Antigo Testamento, 300 são da versão dos 70. Então, para que vocês possam ter uma compreensão um pouco melhor da Sagrada Escritura, especialmente dizer que a Sagrada Escritura, os livros que nós usamos, foi aqueles que Jesus usou. Jesus usou o Antigo Testamento, a Septuaginta, com os 46 livros, os apóstolos usaram, os primeiros padres da igreja usaram, e usaram com muitas citações daqueles livros, tá? Então, quem tirou
foi depois de 1520. E a Sagrada Escritura fala que quem acrescentar ou tirar uma só vírgula da Sagrada Escritura, um só versículo ou uma só letra, quem mudar, seja o que for, né? Olha aqui, final do Apocalipse, tá? Apocalipse 22, versículo 18. Apocalipse 22, versículo 18. Eu declaro a todos aqueles que ouvirem as palavras das profecias desses livros, se alguém lhes ajuntar alguma coisa, Deus ajuntará sobre eles as pragas descritas neste livro. Olha, veja bem, se alguém ajuntar a este livro alguma coisa, se alguém acrescentar, se alguém modificar, se alguém acrescentar alguma coisa, Deus ajuntará sobre ele as pragas descritas neste livro. Versículo 19, né? Apocalipse 22, 19. E se alguém dele tirar qualquer coisa, Deus lhes tirará a sua parte na árvore da vida e da cidade santa descrita neste livro. Veja que sério isso. Que sério você mexer com a Sagrada Escritura. No versículo 19, se alguém dele tirar qualquer coisa, se alguém deste livro tirar qualquer coisa, Deus lhes tirará a sua parte na árvore da vida, tá? E a cidade santa descrita nesse livro. Aquele que atesta estas coisas diz sim, eu venho depressa. Vem, Senhor Jesus. A graça esteja com todos. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Então, vocês vejam o que a Sagrada Escritura fala de si mesmo, porque a Sagrada Escritura ela responde por si mesmo todas as coisas. Então nós devemos ter a consciência de nós termos a Bíblia completa, do jeito que os apóstolos e Jesus usou, do jeito que os primeiros, porque você tem que estudar a história com honestidade. Os primeiros padres da igreja, todos usavam com os 46 livros do Antigo Testamento. Não podemos distorcer a Sagrada Escritura, não podemos retirar nada, porque senão poderemos ser essa pessoa ali que retirou e pesou sobre ele aquilo que ele retirou, né? Aquilo que ele retirou ou as pragas descritas no próprio livro. Queridos irmãos, vamos agradecer a Deus, dizer a Deus muito obrigado por esta noite, dizer a Deus muito obrigado por essas palavras. Amanhã, às 19h15, estaremos aqui para nós continuarmos com o nosso estudo, para nós continuarmos ouvindo a palavra de Deus. Agradecendo a Jesus e a Nossa Senhora, vamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela compreensão de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado.